E aí, meu povo, 100% alegria? Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre o mercantilismo. No último vídeo, a gente falou sobre o absolutismo, que é a questão política da Idade Moderna. Só que, para o absolutismo dar certo, a gente precisava também de uma economia forte. E o modelo de economia utilizado aí durante esse período foi o mercantilismo. Então, o mercantilismo ele também é conhecido como a primeira fase do capitalismo, a fase do capitalismo comercial, né, onde houve uma acumulação primitiva de capitais. Então, o mercantilismo ele vai dar a base, né, para o capitalismo. Vamos trabalhar com o conceito. O que é mercantilismo, professora? Mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que foram adotadas pelos reis absolutistas, que eram as monarquias nacionais. Então, de 1500 a 1750, durante esse período aí, século XVI até o século XVIII, a gente viu essa transição, né, do feudalismo, que era a economia marcada da Idade Média, para o capitalismo. Então, essa transição, né, do feudalismo para o capitalismo, que a gente conhece por mercantilismo, né, que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, dentro do mercantilismo, sobre as características do mercantilismo, a gente vai ver que o mercantilismo ele tem uma política extremamente protecionista, né, onde os reis absolutistas eles elaboram uma taxação de impostos sobre produtos importados. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com a questão do meu estado enriquecer. Se eu quero que o meu estado enriqueça, eu tenho que dar o menos de lucro possível para os outros estados, que são os outros países, né? Então, eu trabalho para eu ter uma economia forte. Pode entrar produto estrangeiro no meu território? Pode, só que os impostos são mais altos, né? Então, essa é uma questão de proteção, é para proteger a sua economia. Trabalha também com a balança comercial favorável, né? Que é dentro dessa linha do protecionismo, eu tenho que exportar mais e importar menos. Então, eu produzo, o meu estado consome os nossos produtos, né? E eu produzo um excedente para que eu possa vender para os outros e lucrar com isso. E não comprar dos outros e dar lucro para os outros, tá? A gente vê aí ainda a questão do colonialismo muito forte, né? Por que colonialismo, professora? Porque a maioria dos estados absolutistas, eles têm colônias, né? Antes, no vídeo anterior, quando eu falei do absolutismo, a gente falou lá de Portugal, de Espanha, que estavam cheios de colônias aqui na América, né? A própria Inglaterra, França também na América, principalmente, né, na América do Norte. Então, esses países absolutistas, eles têm colônias, então o colonialismo faz parte. Para que serve, professora? Horas para pegar matéria-prima. Então, o que Portugal faz? Portugal pega os produtos, por exemplo, vou usar o exemplo de Portugal, pega os produtos aqui do Brasil, vai pegar o pau-brasil, vai levar para lá, vai transformar esse pau-brasil em produto final, né? E utilizando a matéria-prima daqui. Então, ele explora a matéria-prima daqui, leva para lá, cria, sei lá, faz tintura em tecidos, móveis, sei lá, vários produtos que ele pode realizar com o pau-brasil e depois ele revende até mesmo para a própria América. Então, assim, aquele exclusivismo colonial, do pacto colonial, né? Então, a metrópole, que no caso Portugal, Espanha, esses países absolutistas, eles tinham domínio sobre essas colônias. As colônias só podiam vender para eles, só podiam fornecer matéria-prima para eles e só podiam comprar deles depois o produto pronto. Isso gera muito lucro para esses estados nacionais, o estado absolutista, tá? Ocorre muito intervencionismo estatal, né? O que é o intervencionismo? O Estado que manda na economia, o Estado que dita as regras ali, não tem uma liberdade. O liberalismo ele vai nascer depois, justamente como uma crítica a esse processo. Então, nesse momento, existe o total intervencionismo do Estado sobre a economia. E também a proteção alfandegária, né? Então, ele que vai controlar as alfândegas, tudo aquilo que eu já falei antes, que ele vai controlar o que entra, o que sai, a taxação, né, de impostos sobre esses produtos. Outra característica é o metalismo, né, a busca por metais preciosos nas colônias. Então, assim, quem vai se dar bem primeiro nessa questão é a Espanha, né? Então, Portugal mais tarde um pouco, mas quando se descobre o ouro no Brasil também. Então, assim, a busca por metais preciosos, porque metais preciosos é riqueza. Quanto mais metais preciosos eu tiver, mais rico o meu estado vai ser,
tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mercantilismo adotados por diversos países, né? A gente vai ter, por exemplo, o bulionismo, que nada mais é do que o metalismo, né? Que foi realizado principalmente pela Espanha, nas colônias, né? E a Espanha, com a questão do metalismo, com a questão de ter as colônias também, ela acabou adquirindo uma frota muito grande de navios e uma marinha muito forte, né? A gente vai ter, então, além do bulionismo, que é o metalismo, a gente vai ter o colbertismo, lá de Colbert, né? Que é uma fase do industrialismo, né? Vai acontecer bastante na França, também na Inglaterra depois, mas esse industrialismo da França, a França ela vai se destacar, vai se dedicar a criar produtos, artigos de luxo, né? E nesse contexto de querer vender seus produtos, cada um vai achar o que o mercado precisa. A França se destaca por isso. Ela vai produzir artigos de luxo, né, manufaturas de luxo para principalmente exportar para o comércio continental. Aí a gente tem outra fase, né, outro tipo de mercantilismo, que é chamado de comercialismo. Comercialismo comércio, né, a manufatura. Então assim, isso vai acontecer principalmente na Inglaterra. A Inglaterra vai ter muitas manufaturas, muitas principalmente com a questão do tecido, né, e aí essas manufaturas para serem vendidas também comercializadas. Então, como eu disse, principalmente tecidos, produtos têxteis, mas não só isso, né. A Inglaterra também, até pela posição geográfica dela, ela vai desenvolver também uma marinha muito forte, né. E essa questão da marinha forte da Inglaterra vai trabalhar a favor da Inglaterra até com a questão da pirataria. O que é a pirataria? A pirataria são os piratas que roubam navios. Só que a Inglaterra ela vai aprimorar isso, ela vai criar os corsários, então ela vai dar uma carta, né, para esse pirata vai ter uma carta real que dá o direito a ele de prender outro navio e as suas mercadorias para a Inglaterra. Então são os corsários, aí a carta de corso, né, que a Inglaterra criou. Outro tipo de mercantilismo, a gente vai ter o modelo da plantation, né, o plantation, né, esses plantations vão ser explorados principalmente pela Espanha, por Portugal e pela Holanda, que é a questão de explorar a monocultura nas colônias, né, aqui no Brasil. Por que monocultura? Porque a gente vai ter as fases, né, econômicas do Brasil. Primeiro eles exploravam o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. É o foco deles em um produto, né, para grande escala, para ser produzido, e isso precisava de um território para isso. No Brasil, no caso, a monocultura que vai se destacar aqui é a fase da cana-de-açúcar, tá? Outro modelo, outro tipo de mercantilismo que a gente vai estudar é o cameralismo, né, de Kammer, né? Lá na Alemanha acontece esse cameralismo, que é um mercantilismo de associação, tá? Então, é o que a gente acaba vendo um pouco menos do que os outros, mas que também ocorreu, né, esse mercantilismo então de associação que ocorre na Alemanha. E aí, só para frisar, que eu falei um pouquinho antes sobre o Pacto Colonial, mas vai aparecer aqui no mapa mental desenhadinho para vocês o que é o Pacto Colonial, que de um lado a gente tem a metrópole, do outro lado a gente tem a colônia, e que tudo que a colônia produz de matéria-prima, ela só pode entregar para a metrópole transforma essa matéria-prima em produto final e vende, e a colônia só pode comprar esses produtos da sua metrópole. Isso faz com que a metrópole tenha duplos, triplos, quádruplos lucros em torno disso. Tá certo, galera? Aparece o desenho aí para vocês compreenderem melhor esse processo que eu estou falando. Sobre mercantilismo é isso, lembrando que essa é a política econômica adotada pelos reis absolutistas aí nos séculos XV e XVI principalmente, e que o mercantilismo ele vai dar a base para o capitalismo que nós vivemos até hoje. Beijo, beijo, beijo da professora Sandra Mayra e até o próximo vídeo. Até!